João é o organizador aqui, quando dá os problemas, mentira. E dizer que é um grande prazer estar aqui e no final vocês se apresentem e assinem também, que a gente tem a ideia de fazer uma lista permanente, porque esse projeto, já dando as boas notícias, ele tem uma previsão de ampliação, né? A gente vai ter mais recursos, teve mais demanda dos poderes públicos e das organizações de favela aqui do Rio de Janeiro, e não só do município, para além do município também. Depois a gente vai contar essas novidades mais para frente. Pela cooperação social, grande prazer estar aqui, dizer que o Museu da Vida é o nosso parceiro orgânico, Canal Saúde, Vídeo Saúde também aqui presente, obrigado por todo o apoio. Dizer que eu estou um pouco cansado, um pouco também emocionado por um grande amigo meu de mais de 20 anos, foi o tio dele, foi um trabalhador assassinado ontem na Operação da Maré, enquanto ele estava no seu carro, que vem de laticínios. E embora eu não conhecesse o tio, o sobrinho, neto, é como se fosse um grande irmão, meu amigo desde muito tempo, foi professor da Marielle Franco, inclusive. Lourenço César, estamos com você, não sei, não pôde estar aqui hoje, mas dizer que é em sua homenagem, que é para evitar que novas perdas como essa aconteçam, que o nosso projeto existe, e a Fundação Oswaldo Cruz faz isso porque é direito do nosso povo. O Estado é sustentado por vocês, trabalhadores e trabalhadoras, não é por nenhum favor ou privilégio, isso é um direito, e assim como é um direito a política da saúde da população negra. Bom, sem mais delongas, João Batista. Boa tarde. Boa tarde. Todos. Muito feliz com a presença de vocês, é óbvio, mas com a possibilidade da gente ter realizado o projeto. É difícil, é trabalhoso. Quem está aqui, que está dentro do operacional desse projeto, sabe como é que é difícil para a gente chegar ao final e chegar com sucesso, como a gente tem feito. É a segunda fase desse projeto, ou o segundo ano, e a gente cresceu em número de favelas do ano passado para cá e vamos crescer deste ano para o próximo. E isso é uma satisfação para nós do Movimento Negro Unificado enorme. Eu dei uma entrevista mais cedo hoje na TVT, né? Na TVT, eu, Marcelo, Léo, e eu estava falando da felicidade do MNU agora, que é uma entidade de 47 anos de luta, entidade do movimento negro mais antiga, né? Em ação, ininterruptamente. E é um prazer enorme ver o MNU chegar na favela, chegar onde o povo preto está de verdade, em sua maioria. A gente é uma entidade de produção de política, de produção de conhecimento, de contestação, de filósofos, de pensadores, mas a gente estava muito longe do nosso povo, muito longe da favela. Então agora a gente está dentro da favela, né? A gente está no chão lá, como a gente diz na escola, no chão da escola, lá no chão onde o nosso povo está. E no momento que é crucial para todos nós, né? Sociedade inteira, mas principalmente para a favela que vive essa violência. Nós estamos caminhando para o ano eleitoral de 2026, onde a segurança pública será o mote da campanha. E segurança pública, por aprovação da sociedade racista do Rio de Janeiro e do Brasil, se resume a operações na favela. Nós que somos da periferia, nós que conhecemos a favela, nós que andamos e vivemos na favela, sabemos que o resultado das operações na favela é exíguo, é mínimo, é zero. Zero. Nós tivemos uma última chacina, a maior do Brasil, no mês de outubro, mais de 120 pessoas mortas, e isso não mudou absolutamente nada
para a segurança, para a violência, para o tráfico dentro da Vila Cruzeiro e do Complexo da Penha. Absolutamente nada. O governador do estado do Rio de Janeiro agora, nessa campanha eleitoral dele, que já começou e começou com 120 cadáveres, disse que está com uma operação barricada zero, retirando barricadas. Para ele, mandar um recado para ele, que se ele retirar os bandidos e os fuzis, ele pode deixar a barricada que a gente tira, né? A barricada a gente tira. Você não precisa dele para tirar a barricada. Não é a origem, a fonte do problema a barricada. A barricada é um detalhe. A gente tira a barricada. A gente já tira para passar com o carro para um lado e para o outro. Isso aí não é um problema. Então a gente sabe que isso é demagogia. Só que é uma demagogia de uma violência extrema que afeta diretamente a saúde do nosso povo. Que é o que o nosso projeto trabalha. Que é o que o nosso projeto discute. Que é o empoderamento que o nosso projeto pretende levar para a população da favela. Eu, em todos os territórios em que a gente está, em todas as favelas que eu vou em quase todas, menos em Manguinho, infelizmente, porque era dia de trabalho, não consegui ir nem um dia. Falo lá, não existe governador eleito nessa cidade, nesse estado, sem o voto da favela, gente. Não tem como eleger um governador no primeiro turno sem o voto da favela. Então a comunidade da favela elegeu esse energúmeno para depois comprar helicóptero para dar tiro sobre a favela, dentro da favela, para cima das crianças da favela, e dizer que a operação é um sucesso. Então a gente tem a pretensão, o sonho, a utopia de empoderar o nosso povo desse conhecimento, do que é a saúde da população negra, do que é doença, porque muitos dos nossos, infelizmente, estão doentes, nem sabem que estão doentes e não sabem que estão, por causa desta violência. Então, votam em gente que é o inimigo, eu tenho falado o tempo inteiro. Não vote no seu inimigo. Eles são nossos inimigos. Inimigos diretos, inimigos que querem nos aniquilar. É um projeto de morte. Todas as instituições internacionais, todos os órgãos internacionais que vêm ao Brasil dizem que em qualquer lugar do mundo a mortandade que acontece com a juventude preta deste país seria um motivo para parar o país inteiro para resolver o problema. E nós convivemos com esse genocídio como se nada estivesse acontecendo. Nós normalizamos essa violência. E é sobre isso que o nosso projeto fala quando a gente está dentro da favela. Nós não podemos achar isso normal. Nós precisamos protestar. Nós precisamos brigar por mais saúde, por mais educação, por mais trabalho, por moradia digna, contra esse racismo ambiental. Tem um temporal, só enche no subúrbio, gente. Por que na Zona Sul, que está na beira da praia, não tem enchente? É um negócio inacreditável, né? Ninguém vê falar de 1,5 metro de água no Leblon. Mas aqui no subúrbio, né? Na periferia, na Via Cari, eu que sou de São João de Meriti, convivo com enchente desde sempre. Então, é sobre isso que a gente fala quando a gente está dentro da favela. É sobre esse conhecimento, é sobre esse letramento que a gente precisa levar. E a gente quer mais ainda, quer que as pessoas que passem no nosso curso, que recebem aquele certificado, sejam multiplicadores dessa mensagem. Que é isso que é o mais importante. Que a gente seja multiplicador dessa mensagem. Que a gente seja um militante antirracista. O problema desse país, o mal desse país está no racismo. E o cara fala, mas eu sou branco, moro na periferia, sofro a mesma coisa. Sofre, mas porque você mora onde a maioria é preta. É por isso que você sofre. É por isso que você sofre. E nós que somos negros em qualquer lugar, diferente de quem é branco na periferia. O branco na periferia, quando ele sai de lá, ele passa disfarçado. Nós não.
Então nós precisamos ter esse conhecimento, multiplicar esse conhecimento, combater esse racismo. Vocês vão ver no vídeo falando que não existe a possibilidade do Brasil ser um país desenvolvido, e eles têm esse planos há séculos, tentaram na colônia, tentaram no império, estão tentando na república e não vão conseguir, que eles esperam ter um país desenvolvido com um povo, né, sem ser cidadão. Então, enquanto eles não inserirem os negros, a população negra, que é a maioria deste país, num projeto de desenvolvimento, num projeto de país, esse país não será bem sucedido. Jamais será. Então é função nossa, é tarefa nossa cobrar essa inserção, é tarefa nossa fazer essa discussão, é tarefa nossa levar esse conhecimento. E o Movimento Negro Unificado espera a parceria de todos vocês. Estão todos convocados para essa luta. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas aqui. Quero agradecer imensamente ao convite. Quero começar dizendo que eu sou Mônica Francisco, sou cria do Borel, uma favela na zona, uma das favelas mais antigas da cidade do Rio de Janeiro, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Desse lugar que eu venho, de enfrentamento, de resistência, como grande parte de quem está aqui nessa tarde. Sou também pesquisadora no Dicionário de Favelas, o INC Favelas Marielle Franco, aqui da Fiocruz, além de compor, como coordenadora política, articuladora política, o mandato da nossa senadora Benedita da Silva. E não vou falar por ela, porque daqui a pouco ela está aí. Então, ela falará por ela, pelo mandato, pelo apoio, pela importância das emendas. Nós precisamos também discutir emenda parlamentar, porque emenda parlamentar significa sequestro do orçamento público, né? Todo mundo já ouviu falar, mesmo que não saiba o que significa, do orçamento secreto, né? Que é a extrema-direita e a direita. A extrema-direita, né? Hoje a gente não tem mais aquela direita clássica no Brasil, né? O que é direita clássica no Brasil? É só celebrar Fernando Henrique, Alckmin, né? Que era uma direita diferente do que a gente tem hoje, dessa extrema-direita religiosa, né? Fundamentalista, que produz ódio ódio e intolerância contra religiões, principalmente aquelas de matriz africana, né? Que está, obviamente, ligada ao racismo, né? Que estrutura as relações nesse país. Então, a gente precisa também discutir as emendas nas próximas oficinas. É importante que a gente, enquanto promotor e promotora legal, a gente entenda o impacto do orçamento, do sequestro do orçamento no fortalecimento do racismo nos nossos territórios. Quando a gente olha para os orçamentos da segurança pública, os orçamentos que não passam, por exemplo, por fomento ao emprego, a melhor qualificação profissional, enfim, a gente precisa discutir isso também. Mas é importante quando a gente tem companheiros e companheiras do nosso campo, progressistas, de esquerda, minimamente de uma centro-esquerda cidadã, que dispõe desse elemento importante, que são as emendas para fortalecer ações como essa. Quero aqui saudar essa mesa, quero saudar a Fiocruz, essa instituição importante, na qual a gente está e que faz uma disputa importante da nossa presença aqui dentro. Léo sabe bem, Marcelo, quem está aqui sabe, a disputa é importante. Eu já faço parte dessa história nas idas e vindas desde 2012, no LTM, Laboratório Territorial de Manguinhos, ligado à ENSP, a Escola Nacional de Saúde Pública, que foi a minha porta de entrada na Fiocruz. Então, o quanto a gente precisa estar disputando esse espaço, esse equipamento fincado dentro desse território, que impacta esse território. A gente já discutia, enquanto esse complexo Maré Manguinhos, enquanto o processo de violência, de violações, ele impacta a vida dos moradores. Você tem janelas à prova de bala
nesse espaço. Então, assim, são discussões importantes de se fazer. Ah, não quer que tenha? Não, tem que ter. Os funcionários, os servidores e servidores precisam estar em segurança. Mas é uma discussão que a gente precisa fazer na relação de disputa desse equipamento tão importante, que foi tão importante na última quadra de negacionismo, né, de falta de empatia em relação à vacina e tudo que a gente viu. Quero saudar a cooperação social também. A importância de um dispositivo como esse, que é parte de um processo, né, de luta também dos servidores e servidoras aqui, nessa relação muito próxima com a população de Manguinhos, a importância da cooperação social, desse diálogo que precisa ser contínuo com as instituições, né, nesse processo que a gente chama de dentro-fora, nessa relação com as instituições que estão dentro e também com os atores, atrizes e instituições que estão fora, no fortalecimento das políticas públicas, das ações, para que a gente tenha um processo de aumento da dignidade a partir da qualidade de vida, com promoção de saúde, entendendo o que significa promoção de saúde. E é impossível pensar em promoção de saúde se a gente não pensa na história, né? A gente vai assistir um documentário que fala sobre favela e ancestralidade. É impossível pensar favela na cidade do Rio de Janeiro, onde tudo começou. Foi aqui que chegaram os nossos ancestrais, sequestrados do continente africano. Foi aqui nessa cidade, no Cais do Valonte, no Cais da Imperatriz, onde quase 2 milhões de pessoas e corpos negros eram trazidos ali, no seu primeiro lugar de chegada, de suplício, né, de morte, e que hoje é um lugar da nossa memória de dor, mas também da memória de resistência em Cais do Valonte. Não é por acaso que nós temos quase 2 milhões de pessoas vivendo em favelas na cidade do Rio de Janeiro. Eu não acredito em coincidências. Nós temos hoje, majoritariamente, pessoas pretas e pardas vivendo em favela. Então, pensar numa formação, numa construção de consciência crítica a partir de quem é, de letramento racial, que é fundamental para todos e todas nós, inclusive para nós, pessoas pretas, que passamos por várias trajetórias de dor, de suplício, de opressão, sem entender que isso se tratava do racismo, que é a cola, que é o cimento, que estrutura, que cimenta as relações no Brasil, institucionais e pessoais, as relações interpessoais. O companheiro JB falou, um branco que vive na favela, uma pessoa branca que vive na favela, ela tem passabilidade, isso que a gente chama de passabilidade. Quando ela está num outro ambiente, se ela não disser de onde vem, se ela conseguir construir elementos de linguagem que ajudem e que façam com que ela passeie tranquilamente por outros territórios, ela não vai sofrer as mesmas opressões que os corpos negros sofrem. Desde o ônibus, desde o metrô, até outros espaços da cidade. Seja no transporte, seja nos equipamentos de cultura, onde essa pessoa se desloque pela cidade, porque ela tem possibilidade de se deslocar da cidade, se deslocar na favela, inclusive, com mais tranquilidade. Todo mundo aqui, principalmente os homens pretos que estão aqui, as mulheres também, vão lembrar, se passaram ou se conhece alguém que passou, num transporte público, sendo revistado, sendo enquadrado, e com uma pessoa branca, talvez que foi junto com você para o trabalho, e que não foi enquadrada, não precisou abrir a mochila, não precisou falar quem era, não precisou mostrar documento. Então, a gente precisa de um letramento racial para entender isso. Nós e as pessoas brancas que precisam ser antirracistas, que precisam entender o seu local de privilégio. Quero saudar aqui também a companheira Valéria Montezuma, né, que junto com o Léo Bueno me trouxeram também para fazer várias oficinas em diversos territórios. E a importância da gente falar
de uma coisa que eu falei nas oficinas, da cauda longa do racismo. Essa cauda que se arrasta até os dias de hoje, esse processo de colonialidade que se mantém hoje, que subjuga os corpos pretos, que continua desumanizando. Quando a gente traz essa narrativa para o campo da saúde, de tudo que a gente pensa no que deve ser ou é promover saúde, que está imbricada com a questão do território, está intimamente ligada à relação com o território, à questão do saneamento, da acessibilidade, da mobilidade das pessoas que vivem, das condições de vida não só de acesso ao posto de saúde, mas como ela se alimenta. Quando a gente vai fazer a disputa de uma medicina integrativa, da importância disso nos nossos postos de saúde, no programa de saúde da família, da importância disso, desse saber ancestral aliado às técnicas de saúde. Isso é letramento racial. É dizer que o nosso SUS, há muitos anos, Marcelo Dias, também uma das pessoas que idealizou esse projeto, ex-deputado, que criou a Comissão de Combate à Discriminação e Preconceito, contra a intolerância religiosa, o racismo religioso, a xenofobia, que eu pude compor quando deputada estive na Alerj. Então, a importância de pensar essa trajetória das pessoas negras também se letrando racialmente, entendendo que cabelo não é moda, não é tendência, é parte constitutiva de quem somos. E que há tanto uma explicação genética quanto cultural e social para o uso dos nossos cabelos. Que há saberes imbricados e muito potentes e fortes na elaboração das tranças, por exemplo. Tem um trabalho de conclusão de curso de uma companheira chamada Luane Bento, que fala sobre as tranças, a geometria nas tranças, a capacidade não só de criar códigos, né, de fuga, códigos de manutenção de alimentos, esconder os grãos em cada parte da trança, para quando fossem para os quilombos terem como fazer o plantio para o alimento das pessoas do quilombo. Então, a nossa história, quando a gente organiza, quando eu era criança, adolescente, eu pensava, meu Deus, como minha mãe faz para a comida render? As mulheres que estão aqui, vocês homens negros, suas mães, como eu abri a geladeira, estava vazia, mas eu comia todo dia. Como que faz? Então, é lembrar que o nosso SUS era o mato, era o saião. O nosso SUS era o boldo. O nosso SUS era a erva de bicho que a gente ia colocar quando tinha cobreiro, ou seja, quando tinha, né, aqueles problemas de pele graves, que não ficava uma marca na pele. Então, um curso como esse, ele não é só um projeto de formação, curso, uma oficina. É mais do que ficar 3, 4 horas ouvindo sobre racismo, sobre saúde, sobre território. É parte do processo emancipatório. Por isso, entra o movimento negro. Porque o movimento negro os movimentos negros nesse país foram os grandes promotores do processo de reconhecimento de si para o povo negro. E vem, já caminhando para o final da minha fala, promovendo esse processo de autoanálise e autocrítica que o JB fala. Porque eu, como uma pessoa oriunda do movimento de favelas, ativista de direitos humanos, resistindo às violências perpetradas pelo Estado, sempre participava de conversas e discussões e dizia, cadê o movimento negro?
Cadê o movimento negro? Nos processos mais graves de violação. Não que eles não estivessem preocupados com esse processo. Eu sempre tentei entender que são muitas as demandas do povo negro no Brasil. Mas que bom que esse projeto é parte desse caminho, desse percurso de volta aos territórios, aos nossos quilombos, como o falecido professor Andrelino Campos, professor da Faculdade de Educação da UERJ, cunhou no seu livro Do Quilombo à Favela, né? Desse processo de humanização dos nossos territórios, estigmatizados, criminalizados, alvo de todas as opressões que a gente sabe. Há 15, 20 dias atrás nós estávamos perplexos com o volume de mortes produzido pelo governo do Estado e a sua função dos seus exércitos particulares, porque é assim que os governadores usam as polícias como exércitos particulares a seu dispor. E é muito triste para nós nesse dia, vindo de dias históricos, né, onde vimos aí a prisão de Bolsonaro, dos generais, né, a gente lê hoje nos jornais que o então governador em exercício pontua em primeiro lugar nas intenções de voto ao Senado, pelo estado do Rio de Janeiro. Então a gente precisa realmente lutar muito em todas as frentes. E um projeto como esse é fundamental para que a gente dispute essas mentes, consciências e consiga mudar a história do nosso povo preto aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Muito obrigada. Antes da Miriam, chamar o nosso companheiro, defensor também de longa data dos direitos humanos nas favelas e representante do mandato do deputado Tarcísio Mota, grande apoiador desse projeto, Tomás Ramos. Bom dia, né? Eu sou a Miriam, psicóloga, coordenadora do território de Vila Aliança, né? Fui convidada para a mesa. Eu não gosto muito de falar, não gosto nada de falar em público, mas enfim, a gente tem essa função, né? Mas eu vim aqui para poder falar da importância desse curso. Eu fico emocionada para falar. Desse curso no nosso território e em todos os territórios, né, dentro das favelas do Rio de Janeiro. E eu, por mais que eu seja psicóloga, né, simpatizante da psicanálise, né, entendendo o que é um inconsciente, como eu aprendi com esse curso. Né? Trazendo Jair Carioca, né, o nosso psicanalista que hoje não pôde estar aqui, que esteve nos 3 ciclos, né, mas a importância, como é que o letramento racial ele está associado com a saúde. Ter letramento racial, ter consciência racial, né, é a possibilidade de você ter saúde. Por quê? Porque o racismo, né, que todos nós sabemos, a gente que tem letramento racial, a gente que lê, a gente entende o quanto o racismo ele atua de forma silenciosa e inconsciente. E por isso que o racismo ele é complexo de ser entendido. Por isso que ele é complexo nesse sentido.
E dentro desse trabalho, nesses 3 ciclos, com 6 encontros em cada, né, a gente pôde perceber com os nossos alunos, né, os testemunhos dos nossos alunos falando, pessoas negras retintas, né, dizendo que não sabiam o que era racismo, que o que eles sofriam era racismo. E isso me impactou de uma forma muito grande. A gente vê mulheres negras, né, profissionais, excelentes profissionais da saúde, falar no nosso trabalho, dentro das nossas oficinas, o quanto que tudo que ela faz para ela parece que sempre tinha um valor menor. E isso é muito dolorido para a gente poder ver ao vivo e a cores, né, essas falas, né? A gente poder também ter os momentos também de felicidade, a gente entender que o paróquio, né, da paróquia Menino Jesus de Praga da Igreja Católica estava aprendendo a ser negro. Isso é muito lindo. Então a gente tem esses momentos, né, de tristeza, da gente poder ouvir essa escuta e poder ouvir que eles estão aprendendo a ser negro, né? E de fazer uma chamada, né, inclusive dentro da própria igreja, e poder trazer isso para os nossos cursos, né? Então, qual é a importância desse curso, né? O Nizila, né, que é o nosso documentário que a gente vai estar assistindo, né? Ele fala sobre favela, ancestralidade, sobre a saúde antirracista, né? A gente fala de passado, da importância do passado, com a importância que ele tem no nosso presente para a gente poder alcançar um futuro mais saudável. E quando a gente fala tudo isso, né, a gente está falando, que eu escutei aqui do JP, né, e também de você, sobre a questão do silenciamento. O racismo, ele atua de forma silenciosa e ele é muito cruel, porque as pessoas não tendo noção do que sofrem racismo, do que é o racismo, né, sentem de diversas formas, em forma de angústia, em forma de depressão, em forma de suicídio. Eu tenho lido, estou fazendo um grupo de estudo lendo Me Baby, né, e eu não tive como chorar na semana passada lendo um trecho do Me Baby, onde ele fala do que a branquitude, né, faz nos corpos da população negra, né? O que o colonialismo faz com a nossa mente, com a nossa subjetividade, né? Então são máscaras que a gente utiliza, né? E aí a gente pensa no Fanon, né, que ele fala de pele negra, né, máscaras brancas, né? Então dessas diversas camadas que a população negra vai colocando para poder encobrir a sua pele negra, para poder encobrir o olhar do mundo. Porque o olhar do mundo do negro é branco, gente, né? A branquitude, ela fez esse grande, colocou esse grande defeito de cor, né? E o negro, quando ele olha o mundo através de uma fresta, né? Então, como Neuza Santos diz, né? No Pele Negra tornar-se negro, né? Ela fala muito dessa questão que o ideal de ego do negro é branco. E por que eu estou falando tudo disso, né? Eu lendo Me Baby, ele fala que o corpo do negro é como se fosse um sarcófago. É triste a gente ouvir. A gente tem que falar sobre essas questões, a gente tem que falar sobre isso. Sarcófago, né? É como se um negro tivesse dentro de uma casca, ele não se olha por inteiro, ele olha através de uma fresta, né? E que sofrimento é esse interior que a população negra, né, sofre tanto e que não diz sobre isso, e que não fala sobre isso, e o que isso acarreta na subjetividade, né, nos deslocamentos sociais da população negra, né, na questão das escolhas profissionais, do não acesso à academia, porque ele acha que ele não pode ter acesso a esses lugares, né? E aí, quando eu falo da importância desse curso, a importância do curso Promotores de Saúde na Favela pela Perspectiva Antirracista, ele tem a importância de fazer com que esse silenciamento não se torne mais silêncio, para que a pessoa que esteja dentro das oficinas, ele possa ser testemunho de si mesmo,
que ele possa dar testemunho e que todos nós que estamos dentro das oficinas possa ser testemunho do testemunho individual e em grupo. Essa é a importância e que aquilo que era silenciado possa ser falado, possa ser divulgado para o indivíduo, para a oficina, para o coletivo, para a comunidade, para o público e para a sociedade. Todos nós temos que saber, sim, o que é o racismo. Nós temos que sair desse silenciamento. Quando eu falo da importância desse curso do letramento racial, ele é a possibilidade de saúde para a população negra. É um dever negro que tem que ser construído, né? E me é muito caro, me é muito importante, porque eu vi muita gente que nunca falou disso, porque achava que as suas dores não poderiam ser faladas, porque poderia parecer um mimimi, porque ia ser contestado. E diversas vezes foram contestados nas escolas, dentro do trabalho, na própria comunidade, entendeu? Então, esse curso é de extrema importância, ele é extremamente importante para que a gente possa começar a sair desse silenciamento e a gente tornar esse nosso grito público. Quando a gente fala das mães, dos irmãos, dos pais, né, das crianças e adolescentes que vivem essa violência, que ela tem um viés de classe, de cor, né, é oportunidade para a gente começar a falar sobre isso, para a gente poder começar a divulgar, falar das nossas dores, sim, né, falar dessa cultura, falar daquilo que foi vivenciado lá atrás, que não morreu lá atrás com a abolição da escravatura, muito pelo contrário. Se a gente for fazer uma equação aqui, foram quase 400 anos de história de escravização. E a gente tem apenas 137 anos de abolição. Que não é uma abolição, né? Então, a gente carrega essas dores, nós temos as nossas dores. É muito triste a gente poder ver a nossa população dentro da favela, os nossos jovens, nossas crianças sofrerem. Os relatos que a gente ouve dentro das escolas é muito impactantes, porque quando a gente foi nas escolas fazer um mapeamento, a gente ouviu diretores e orientadores falar que não estava conseguindo dar conta das queixas das crianças negras, dos adolescentes negros, porque não sabia o que fazer com isso, né? Então, está mais do que na hora da gente começar a se movimentar, se mobilizar dentro do nosso micro, que é dentro da nossa comunidade, que é dentro da nossa favela. O que a gente pode fazer para a gente somar forças e poder denunciar e poder falar disso? Quando a gente vê, né, esses 125 mortos, com as famílias que estão ali, que não foram ouvidas, simplesmente estão cada uma com a sua dor, né? Isso é muito cruel, né? Em que momentos que essas mulheres, que essas famílias foram ouvidas? A gente sabe que tem muitos colegas nossos da psicanálise, da psicologia, que estavam lá, o pessoal do CAPS estava lá dentro, né? Eu acho que foi realmente um momento de oportunidade da gente começar a estar mais próximo e da gente ver a responsabilidade das instituições. O último ciclo nosso foi dentro de uma clínica de família. E na clínica de família, né, só pelo fato da gente falar branquitude, tinham profissionais brancos que achou que estava falando deles. E não de uma branquitude, né, que provocou toda essa situação, né, do racismo. E aí a gente vai aos pouquinhos e depois eles começaram a entender, vieram agradecer, mas a gente entendendo que dentro daquelas instituições, dentro da Vila Aliança, que o racismo tem sim, dentro da educação, dentro da assistência, dentro da saúde, e que bom, né, que puderam reconhecer essas questões e fazer com que os profissionais também, que a gente fala da psicologia institucional, né, possa ter uma outra escuta, um outro olhar diante do paciente que esteja ali, né, diante dele, entendeu? E aí eu não sei se tem mais coisa para falar, tem muito mais coisa para falar, mas é só realmente para poder confirmar e reafirmar a importância desse projeto, que ele tem que continuar nesse sentido. A gente tem essa obrigação de continuar dando o letramento racial para a população negra, porque dentro da comunidade
A gente vive diversas violações de direito, diversos tipos de violência. O racismo é uma violência muito cruel e a gente entende que tem vários tipos de racismo que acontecem, mas que a população não entende o que é o racismo. Não entende o que é o racismo ambiental, o que é o racismo institucional, acha normal ir para lá e ser escutado de qualquer forma. Então, quando a gente trabalha com o pessoal da saúde, quando a gente trabalha com os profissionais, trabalha com a população, a gente está fazendo que cada um, todos tenham a sua responsabilidade, né? Todos, inclusive os moradores, né? e os profissionais, tenham a responsabilidade de exigir direitos, de exigir que o racismo não aconteça e de denunciar quando for maltratado, quando dentro da escola aconteceu uma atitude racista, né? E paro por aqui. Né? É isso, gente. Queria agradecer a todos vocês. Boa tarde. Boa tarde. Bom, meu nome é Daniel Elias, sou psicólogo. Eu estou hoje no programa institucional de políticas sobre drogas, direitos humanos e saúde mental aqui da Fiocruz. Então eu estou, primeiro assim, dizer que eu estou muito honrado aqui com o convite de estar aqui nessa mesa, honrado de verdade. Eu nunca, de coração, é a mesa mais bonita que eu já estive, né, em termos de decoração, assim, muito, muito honrado mesmo. Eu estou aqui... Oi? Miriam, dona design. Quer fazer uma festa, pode chamar. Tá linda. E dizer para vocês assim, né? Na verdade, a gente está aqui. Eu estou aqui por um motivo bastante, eu acho que importante e prático, né? Na verdade, a gente do Programa Institucional de Políticas sobre Drogas, Direitos Humanos e Saúde Mental. Esse nome ele é longo, mas ele é longo propositadamente para a gente poder tratar de todos esses temas, né? Principalmente a política de drogas e saúde mental, na medida da discussão dos direitos humanos. Não é qualquer política de drogas, né? A gente está interessado nessa, que defende os direitos humanos e a saúde mental da mesma forma. E a gente está fazendo, né, a partir de uma conversa interna aqui na Fiocruz, uma aproximação importante com a cooperação social. Então eu agradeço muito também a possibilidade de estar aqui por isso, porque a intenção é que a gente possa se fortalecer na medida de cada uma das suas funções dentro da Fiocruz, mas juntar forças no fortalecimento dessa discussão. E, assim, eu imagino que todo mundo imagine, né, por que política de drogas e saúde mental tem a ver com a discussão que a gente está tratando aqui, mas eu acho importante dizer um pouquinho o porquê disso. A violência, né, ela, no Rio de Janeiro, essa violência que parte desse ideal proibicionista contra as drogas, né, vamos dizer assim, e ela tem essa discussão das drogas como pretexto, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue visualizar muito bem, como pretexto para o controle de determinadas populações, não é isso? Populações, em geral, as populações que são as populações que estão nas comunidades, a população majoritariamente preta, e que acaba sofrendo com as consequências dessa suposta guerra às drogas. Por que eu digo suposta guerra às drogas? Porque a gente sabe que ninguém... bom, em primeiro lugar, não é qual é o mote, né? Qual é o motivo? É dizer que a droga faz mal, não é isso? A droga faz mal. Eventualmente a droga pode até fazer mal, em alguns casos faz mal realmente, e a gente precisa ofertar saídas de cuidado para as pessoas que têm problemas com o uso de drogas. No entanto, os efeitos do proibicionismo eles são muito mais nefastos e deletérios e violentos com as populações do que o uso em si das drogas, não é? Então, não é verdade, logicamente, que a discussão da guerra às drogas é para impedir que as pessoas usam drogas ou qualquer coisa nesse sentido. Afinal de contas, também a gente sabe que as pessoas que querem usar sua maconha, sua cocaína, elas usam as drogas da maneira que elas querem, sabem muito bem como comprar e como usar. Então, eu acho que a primeira questão assim é poder situar essa discussão que a gente chama de guerra às drogas como uma grande falácia, como uma falácia que visa, na verdade,
especificamente no Brasil, o controle de determinados grupos populacionais, né? E esse controle ele é eminentemente racista, não é isso? Então, acho que essa discussão toda ela tem que estar articulada com tudo que a gente está falando aqui. O João Batista falou, usou um termo que assim, né, eles querem aniquilar a gente, né? E eu acho que é um termo forte e é um termo que ele convém. E essa aniquilação, ela é dramática, porque ela, para além da aniquilação pela própria circunstância da morte, né, matar um monte de gente, né, uma chacina horrível que aconteceu aqui no Rio de Janeiro recentemente, mas que é relativamente corriqueira aqui no Rio, a gente convive com isso de uma maneira estranhamente natural. Ela é uma aniquilação de toda forma de subjetividade, quer dizer, uma aniquilação que ela impede a circulação das pessoas na cidade, ela impede que as pessoas possam estudar, ela impede que as pessoas possam ter lazer, ter acesso à cultura, ter acesso ao trabalho. Ela é uma aniquilação que ela se reitera o tempo todo. E quando chega na situação mais grave, né, e mais, enfim, forte, que são essas situações de violência e morte, etc. e tal, as pessoas sequer têm o direito de poder ter o seu luto devidamente respeitado. E, então, ela uma violência que se reitera, enfim, recorrentemente. Isso é muito duro, isso é muito forte, enfim, e é óbvio que eu acho que isso, portanto, tem consequências muito significativas na saúde mental, de um modo geral, na saúde mental da população, especialmente da população mais vitimizada aí por toda essa lógica terrível e nefasta, né? Entendo também, e eu acho que isso é uma coisa importante, que existe um papel das instituições públicas no que diz respeito à saúde. Eu sou uma pessoa que trabalhou a vida inteira na saúde mental, no Serviço de Saúde Mental do Rio de Janeiro, e depois em algumas funções de gestão, enfim, mas sempre no campo da saúde mental. E eu entendo que tem um papel institucional dos serviços, dispositivos de saúde mental em relação a isso, que é um papel importante, que eu acho que é para além da questão da oferta exatamente de tratamento, no sentido das consultas e dos grupos terapêuticos e etc. e tal. Eu poucas vezes vi alguém falar tão bem sobre isso como você agora, Miriam, falando com clareza de como que a articulação entre aquilo que acontece nessas oficinas e a forma como isso reverbera e permite certa possibilidade de denúncia na comunidade, e isso dá força para as pessoas, quer dizer, na verdade é uma forma de fortalecimento comunitário, de reação e resposta em relação a isso que acontece, mais do que meramente o atendimento em si. Isso faz parte também do ideal da atenção psicossocial, né? Então, eu entendo que uma das coisas que a gente, enquanto programa institucional, precisa poder fazer em articulação ao que está sendo discutido aqui, é poder discutir com a rede de serviço de saúde como que isso precisa ser integrado à rede de uma maneira efetiva, né? E muito diferente do que eventualmente acontece, que é localizar nas pessoas que estão em sofrimento em decorrência, né, das situações de violência, ou etc. e tal, das privações todas a que são submetidas, a causa do seu próprio sofrimento. Vocês entendem? Quer dizer assim, você dizer assim, você está doente porque isso que está te acontecendo é mera depressão, localiza na pessoa um problema que está muito além do que é da experiência daquela pessoa. É uma experiência coletiva e, portanto, a solução precisa passar por uma dimensão de coletividade também. Então, eu acho que isso é um papel que precisa ser integrado aos dispositivos de saúde mental, e eu acho que a gente, no programa, em articulação com vocês, precisa ajudar a promover isso. Isso vai dar no quê? Vai dar na discussão sobre arte, cultura, geração de renda, promoção da saúde mental, tudo isso. E assim, maravilhoso que a gente esteja discutindo isso tudo aqui e que depois passe um filme, porque a arte e cultura mesmo que é um dos caminhos mais valorosos para a gente poder fazer, enfim, poder avançar e fazer essa discussão
em relação a isso. Eu estava ouvindo aqui falar, então eu pensei em algumas coisas, assim, para dentro que eu tinha planejado de falar, porque eu comecei a pensar assim, por que mesmo em determinadas circunstâncias favoráveis, né, contextos governamentais favoráveis, vamos dizer assim, a gente tem tanta dificuldade na política de saúde mental de incluir, de fato, ações que discutam racismo. Isso é uma dificuldade real, efetiva. Assim, a gente, recentemente, no estado, aqui no estado do Rio, junto com a professora Raquel Gouveia, do Serviço Social, a gente conseguiu formular uma nota técnica que discute saúde mental e racismo. Essa nota técnica foi um parto para conseguir ser aprovada, mas ela foi, porque a Raquel é uma pessoa muito determinada, e a gente lá na Secretaria também trabalha, na Secretaria, a gente conseguiu achar uma brecha para passar isso, mas assim, é muito difícil conseguir fazer esse tipo de movimentação. E aí você falou da branquitude, né? E eu acho que é isso, né? É o pacto da branquitude mesmo, que coloca barreiras recorrentes e que impede que isso seja o pacto da branquitude, que é uma expressão do racismo e uma forma de perpetuar o racismo. É uma discussão da professora da Cidadento, né? Um texto da Cidadento que fala sobre isso. Então, eu acho que isso é uma luta permanente e que eu gostaria aqui de poder dizer que eu, pessoalmente, e o programa de política sobre drogas, direitos humanos e saúde mental quer se aliar a vocês todos e vamos ver como é que a gente consegue avançar efetivamente em relação a isso, juntando forças e esforços. É isso. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, galera. Boa tarde. Aê. Não, eu vou tentar fazer uma fala rápida, até porque eu sei que já foi muito bem falado tudo aqui. Quero começar saudando aqui o Daniel, a Miriam, que sempre, toda vez que eu vejo ela falar em público, ela começa falando que ela não gosta de falar em público, aí dá um show. É uma estratégia genial, porque você fica não esperando nada, ela entrega tudo. Aí você fala, caramba, é craque. A Mônica, que não vou nem falar quanto tempo a gente se conhece para não comprometer a gente aqui na frente de todo mundo. O JP, querido JP, grande liderança. E o Léo, o Léo é demais. Bueno não é à toa que o sobrenome dele é Bueno, porque ele é bueno demais. E o nosso amigo Marcelo Dias aí, que é grande liderança, figuraça. Quero agradecer muito, gente, por vocês todos estarem aqui presentes. Vocês não sabem como é importante o que vocês estão fazendo nos territórios de vocês. Quero dizer que o Tarcísio tinha muita vontade de estar aqui. Ele só não está porque inventaram uma audiência pública hoje na parte da manhã, terminando só agora, lá em Brasília, sobre professores temporários. A gente está lá na Comissão de Educação batalhando contra gente como o Nicolas Ferreira, aquela galera super fofa, né, lá do Congresso do Povo, e a gente teve que se dividir. Então, eu estou aqui representando o mandato, mas a gente tem um orgulho imenso desse projeto, de poder participar desse projeto. Um orgulho imenso de vocês que estão fazendo isso acontecer, porque quem faz acontecer são vocês. Estão lá no território, batalhando dia a dia com todas as dificuldades que já foram faladas muito bem aqui na mesa. O que é fazer política pública no Rio de Janeiro? O que é fazer política pública contra o racismo, antirracista? Isso é um negócio muito difícil, né? O Rio de Janeiro não é um território qualquer. Aqui foi o lugar que, só no porto do Rio de Janeiro, a gente recebeu 3 vezes mais escravos que os Estados Unidos inteiro. Só nessa cidade, a gente recebeu 3 vezes mais pessoas que foram retiradas do seu território, na diáspora africana, e vieram para cá à força. Aqui foi a cidade que a gente inventou o conceito e a teoria das classes perigosas, quando começou a República Velha, né? Ela foi inventada sob essa tese. Existem classes perigosas que precisam ser, a gente precisa se proteger delas. E elas ficam nas favelas. Aqui também foi um lugar que a gente inventou o grande conceito, que se nacionalizou, infelizmente, que é o bandido bom e o bandido morto. Foi aqui que a gente inventou isso. E é dessa cidade também que saiu essa desgraça chamada Bolsonaro,
com a sua família inteira. Peço perdão por ficar falando palavrão na frente das pessoas. E não é à toa, gente. Fazer política pública, fazer resistência preta no Rio de Janeiro é difícil demais. Difícil demais.